Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo somente para você que está começando agora com Laravel 5, para você entender o fluxo básico de trabalho, o fluxo básico de configuração do Laravel em relação a como que está organizado o projeto na sua máquina, legal? Então vamos lá, eu vou aqui para a minha IDE, legal? E aqui na minha IDE eu tenho todas as pastas e os arquivos aqui em relação ao Laravel, legal? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para você é isso aqui, tá? A gente tem um arquivo aqui chamado .env, tá? Não sei se você já ouviu falar, isso aqui é uma biblioteca do PHP chamado .env, legal? E esse camarada, ele serve para armazenar os arquivos, certo? De configuração, todas as propriedades, todas as configurações do seu projeto, legal? Então jamais ignore esse arquivo. Normalmente o que acontece? Esse arquivo .env, ele não fica no seu controle de versão, certo? Ou seja, é um arquivo sensível, tem arquivos, tem informações de usuário, password, coisas desse tipo, legal? Então o que acontece? Você pode sempre alterar esse example, legal? E esse aqui fica no seu computador apenas e você não compartilha com ninguém, legal? Quando a pessoa quiser utilizar o projeto ou você for colocar em produção ou qualquer coisa desse tipo, simplesmente a pessoa duplica esse camarada aqui e faz as configurações. Bacana? Mas aonde na realidade estão essas chamadas dessas configurações que a gente está vendo aqui nesse arquivo .env, legal? Se você olhar aqui, a gente tem aqui config, tá? E aqui a gente tem diversas opções de configuração, legal? Então isso aí é muito importante para que você tenha em mente. Por exemplo, se eu chegar aqui na parte de configuração e clicar em database, você vai perceber aqui que eu tenho algumas configurações básicas da minha aplicação. Eu estou falando qual que vai ser o banco de dados padrão que eu vou utilizar, que nesse caso aqui está o MySQL, legal? Mas se você olhar aqui, ó, eu tenho as diversas conexões que eu posso abrir aqui com o banco de dados. Mas olha só que interessante. Se você olhar aqui, tá vendo, ó, host, tá vendo? Tá aqui, db host e tá localhost. Database, Forge. Username, Forge. Password em branco, tá vendo? Mas se você perceber, olha só que interessante. Antes disso, está sendo aplicada uma função chamada env, tá? Então o que isso significa? Ele vai, primeiramente, quando você coloca em env, ele primeiro aqui, ele vai tentar ler daquele arquivo nosso, .env, o dbhost, legal? Se ele não tiver, se ele não encontrar o dbhost, ele vai colocar localhost. Se ele encontrar, ele vai colocar o dbhost que está aqui, que nesse caso também é localhost, tá? Então, todo lugar que você vê aqui como env, na realidade é que o próprio Laravel, o que ele está fazendo aqui pra gente, ele está pegando as configurações desse nosso arquivo chamado de .env, legal? Então aqui é onde a gente tem as principais aqui, vamos dizer, configurações que a gente tem em relação à parte do Laravel. Desde a nossa aplicação, desde a parte de debug, perceba, ó, o debug está como env também, então ele olha aqui, ó, debug true, legal? Se eu mudar para false, vai mudar o formato de debugging em relação à minha aplicação também, legal? A URL da aplicação, o time zone, o locale. Então, todas as configurações mais básicas que a gente tem aqui do Laravel, elas estão nessa parte aqui de config, legal? Então, se você olhar aqui, a gente tem os providers, depois a gente vai falar com mais tempo sobre providers, tem como os alias também, legal? Mas o grande ponto aqui é você entender aonde que o Laravel ele guarda as configurações e da onde ele está pegando as configurações mais básicas da aplicação, que é o .env. Bacana? Então esse aqui é o primeiro ponto que você tem que entender em relação ao Laravel. Segundo ponto que você precisa entender. Toda vez que você tá com uma aplicação com Laravel, o document root da sua aplicação é essa pasta public, legal? Então é aqui que a gente tem o index.php, aqui é onde vai ter o CSS, as fontes, as imagens, todos esses tipos de coisa vão estar aqui nessa pasta public. O que significa que todos os arquivos que não estão dentro da pasta public, eles não vão poder ser lidos diretamente pela web, tá? Então isso é muito importante, principalmente em relação à parte de segurança. Um usuário, ele jamais vai conseguir ler, por exemplo, o seu arquivo .env, a sua pasta resource, storage, app, bootstrap, nada disso. Por quê? Simplesmente porque o document root
ele está dentro da pasta public apenas. Bacana? Isso aqui é um ponto importante. Se você já trabalha com frameworks como Zend Framework, Symfony e etc., você vai ver que isso é muito semelhante também. Bacana? E agora, finalmente, eu vou mostrar aqui para você a pasta app, tá? A pasta app é, vamos dizer, a pasta principal aqui, que é onde a gente normalmente trabalha aqui com Laravel, legal? E você vai perceber que, inclusive, na versão 5, nós temos muito mais folders, muito mais pastas, tá? E tem gente que acaba ficando um pouquinho perdido, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o básico aqui, inicialmente, para você, como que você consegue trabalhar com Laravel. Quando você for trabalhar com Laravel em relação a qualquer coisa que vai ser pelo browser ou utilizando requisições HTTP, você que vai fazer? Você vai aqui na pasta HTTP, legal? Nessa pasta HTTP que tem o cerne da coisa, ou seja, você vai ter os seus controllers, os middlewares, os requests e a parte de rotas e etc. Legal? Então eu vou dar um exemplo muito básico aqui para você, legal? Se eu entrar aqui nessa pasta controllers, eu vou acessar aqui pra gente, por exemplo, o nosso welcome controller, legal? E você vai ver aqui que a gente tem dois métodos, o construtor, que eu não quero falar dele agora, e um método chamado de index, legal? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro método aqui, certo? Chamado de exemplo. Então eu vou criar public function exemplo aqui para você, legal? E eu vou dar um return exemplo, legal? O que isso significa? Significa que esse exemplo aqui é uma ação que a gente acabou de criar no controlador, tá? Eu não sei se você está acostumado a trabalhar com MVC, Model, View e Controller, tá? Se você não está, somente para você ter uma ideia básica, o que é um controller? O controller é o camarada que ele recebe a requisição, tá? Ou seja, no momento que alguém acessa alguma determinada URL, essa URL vai ser mandada para um controller e para dentro de uma ação. Essa ação ela vai ser responsável, por exemplo, por pegar essas variáveis que estão sendo enviadas na request, chamar um model para processar alguma coisa em banco de dados ou algum recurso externo e disponibilizar variáveis também para a camada de visualização, que é a view, legal? Que é a camada onde você vai poder exibir informações, ou seja, onde vai ter o HTML do usuário. Ou seja, quando você trabalha com MVC, você não mistura HTML e código PHP juntos, tá? Simplesmente você tem uma camada de visão, uma camada de roteamento, de intermediação da requisição, que é o controller, e a camada modelo, que é onde você vai trabalhar com a parte de dados, como acessar um banco de dados, como consumir uma API externa ou qualquer coisa desse tipo. Legal? Então, agora que nós estamos aqui e já temos a nossa action, tá? A nossa ação exemplo, o que a gente tem que fazer para a gente conseguir acessar essa nossa ação exemplo? Né? Para fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a configuração de uma rota, tá? Como é que funciona essa história de rota? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Imagina que eu estou acessando localhost /exemplo, por exemplo, tá? Ele vai dar um erro aqui pra gente, certo? Por que ele está falando? Porque essa página não existe, tá? Mas o que acontece? Uma vez que a gente configura uma rota, o que eu vou dizer na rota? Que toda vez que alguém acessar /exemplo, ele vai cair no controller welcome controller e na action exemplo. E daí ele vai cair naquela action que a gente acabou de colocar. Então a rota é o camarada que a gente define qual é o URL que vai ser acessado para cair em determinado controller e ação. Bacana? Como que a gente faz isso no Laravel? No Laravel, fazer isso é extremamente simples. Realmente é mel na chupeta. A gente tem esse arquivinho aqui chamado routes. Você abre esse arquivo e você tem aqui 3 rotas padrão que ele já trouxe, tá? Então nesse caso aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou adicionar uma nova rota no próprio padrão que ele está chamando. Então eu vou colocar aqui route, get, legal? E vou colocar os dois parâmetros, somente para você entender. Quando eu coloco route, get, esse get aqui significa o método HTTP get. Ou seja, quando alguém acessar essa URL com o método HTTP get, certo? Ele vai cair nessa URL, legal? Se fosse um post, eu iria colocar post aqui para você, legal? Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente tem que definir?
a gente tem que definir a rota. Eu vou colocar, por exemplo, legal? Que é o que a gente estava querendo fazer agora há pouco. E agora aqui eu vou definir qual é o controller que eu vou acessar, legal? Então eu vou colocar Welcome Controller, legal? Aqui eu estou dizendo que quem acessar /exemplo aqui para mim, vai cair nesse controller Welcome aqui para mim. E um pouco mais, eu vou colocar um arroba e vou colocar exemplo. Então o que eu estou dizendo? Que quem acessar /exemplo vai cair no Welcome Controller e na Action exemplo, que é esse método aqui pra gente. Prontinho, somente isso, tá? E a gente já tem essa rota registrada. Quando a gente acessar agora aqui, olha o que vai acontecer. A gente já tem a nossa página funcionando bonitinha pra gente, legal? Então isso aqui é um exemplo assim muito prático, muito simples, somente para você entender e dar os primeiros passos com o Laravel, legal? Um outro ponto aqui muito importante para você levar em consideração. Poxa, mas e se agora eu quiser exibir um código? Eu posso colocar o código HTML aqui, ó, por exemplo, exemplo /1, legal? Posso, vai funcionar normalmente. Mas lembra que eu disse para você? Isso aqui não é uma boa prática, legal? Você não vai ficar misturando o código PHP com o código HTML, principalmente porque não é a responsabilidade do controller ficar armazenando o código HTML, legal? Para isso, a gente tem uma camada de visão que faz exatamente isso que você está querendo agora, legal? Como que funciona essa camada de visão? Ela chama de view, legal? Então, se você acessar aqui a estrutura do seu software, né, do seu projeto, você vai ver que você tem uma pastinha chamada de resource, legal? Recursos. E dentro de resources você tem views, legal? Dentro de views você pode criar, legal, o arquivo que você quiser para a parte de visualização. O Laravel, por padrão, ele utiliza uma template engine para facilitar a sua vida na hora de você for trabalhar com a camada de visualização, chamada Blade. Então vamos fazer o seguinte, olha só que interessante aqui nesse nosso caso. Eu vou criar aqui, dentro da minha pastinha views, eu vou criar um novo arquivo PHP chamado de exemplo.blade.php. Legal? Prontinho. Acabei de criar esse arquivo aqui para mim. Legal? E nesse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, exemplo, exatamente como a gente estava querendo fazer. Agora, simplesmente o que eu vou fazer? Ao invés de dar um return exemplo, dessa forma aqui, eu vou dar um return view e vou colocar aqui exemplo. Quando eu colocar view exemplo aqui, ele sabe que ele vai buscar dentro dessa pasta views um arquivo chamado exemplo.blade.php. Isso é um padrão, o Laravel ele é esperto e ele consegue descobrir isso para você. Então quando eu acessar agora aqui, vamos ver? Prontinho, a gente tem o mesmo resultado, legal? Ou seja, aqui nessa parte de exemplo, eu consigo colocar o que eu quiser, tá? Eu consigo renderizar o que eu quiser aqui com código HTML, legal? Ou seja, perceba que a minha view está totalmente limpa, o meu controller ele está muito simples, não estou colocando nenhuma regra de negócio, nada aqui, legal? E a minha rota, ela simplesmente está fazendo esse apontamento, ou seja, fica muito mais simples. Agora você deve estar pensando, poxa vida, e se eu quisesse, por exemplo, passar uma variável, certo? Que eu consultei, imagina que eu fiz uma consulta de banco de dados aqui, certo? E eu recebi uma variável chamada nome, chamada aqui Wesley, por exemplo, legal? Como que eu consigo fazer o meu Laravel, legal? Aqui nessa minha camada de visão, mudar isso aqui para olá Wesley, legal? Tipo, algo que eu pudesse colocar Wesley aqui, legal? Mas dinamicamente. Como que eu poderia fazer? Isso também é muito simples, tá? Você consegue facilmente fazer isso com o Laravel. Simplesmente aqui nessa parte da view, você fala o seguinte, ó. O if, legal? E você fala que nome é o valor de nome, ok? E agora, simplesmente quando você chegar aqui, você pode utilizar o próprio Blade, legal? E aqui nesse caso, você vai colocar a sua variável nome, legal? Quando você acessar, a sua variável nome. E quando você acessar, vai estar aqui escrito olá Wesley, legal? Ou seja, eu acabei de passar um parâmetro do meu controller
diretamente para a minha view, legal? Então, isso aqui é muito claro de como que você consegue fazer, legal? Então, fique ligado nesses detalhes aqui. Perceba que agora você já consegue abrir sua aplicação, criar um controller, que você pode criar também um controller, você pode criar sua ação, criar sua view e já sair utilizando isso aqui no Laravel. Realmente é muito simples você ter esses primeiros passos com a utilização desse framework aí para você. Bacana? Espero que você tenha gostado. Eu sei que é uma introdução aqui bem simples para você, mas para você que está começando, eu acho que esse é o primeiro passo que você deve começar a brincar e fazer os seus primeiros testes. Legal? Um grande abraço e é isso aí.